Oi, sou o Vitor Gabriel Silva e hoje vim mostrar um pouco mais sobre o meu projeto, a qual desenvolvi, que era aquele teste técnico que basicamente consistia em desenvolver uma aplicação que era integrada com o Pipefight, algumas coisas de webhook, com a API de GraphQL. E apresentando um pouco sobre mim, para a gente começar, eu sou o Vitor Gabriel Silva, tenho 19 anos, sou do interior de São Paulo e sou um dev full stack, principalmente trabalhando na área de front, numa empresa antiga, porém já tive muito contato também com back-end, trabalhando com Node, com ORMs, Prisma, Drizzle, Postgres, MongoDB, Python, e no front TypeScript, JavaScript, React, etc. Também um pouco de DevOps com Terraform, CI/CD, Datadog, etc. E partindo aqui para o nosso projeto, já estou compartilhando a tela. Deixei no root para a gente dar uma passada rapidão aqui. A gente tem o Docker Compose, basicamente rodando um Docker via Docker Compose aqui, também buildando nossa aplicação. A gente tem dois arquivos de Dockerfile, um de prod e um de dev. Nesse caso a gente só está utilizando o de dev, na qual estou utilizando o Air também. Então, aqui hipoteticamente, esse prod, imaginando em um mundo que a nossa aplicação vai para produção real, a gente já tem esse arquivo configurado aqui. A gente tem o nosso CMD API aqui em cima. Eu esqueci de comentar, também estamos utilizando aqui uma arquitetura hexagonal. Então, nosso main goal, basicamente ele é um entry point, basicamente a gente tem declaração das nossas configurações, clients, repositories, services, essa injeção de dependências. Também temos uma pasta de DB com migrations, que a gente está utilizando o Golang Migrate. Então a gente tem, além dessa padronização de arquivos, que a gente está criando todas as tabelas que a gente vai estar utilizando e mostrando futuramente para vocês. Dentro de interno a gente tem nossa camada de aplicação. Vou mostrar um pouco para vocês o que cada pasta está funcionando aqui dentro. A gente tem esse client Pipefight, basicamente ele está servindo como um adapter para nossa aplicação. Então aqui dentro eu deixei também as referências, assim como era solicitado, de onde que eu encontrei cada coisa dentro da própria documentação deles, né? Então você pode ter as mutations aqui dentro, os métodos. Esse model que basicamente é um DTO. Também temos o config, basicamente tem declaração das configurações da nossa aplicação, inicialização pegando as variáveis de ambiente, por exemplo. Também temos dentro do domínio dessa aplicação, camada de domain, a gente tem as constantes, alguns erros que podem ter ocorrido na nossa aplicação aqui dentro de uma constante. Também temos a camada de entidade aqui dentro, que basicamente está refletindo o que a gente declarou no banco. E tem tanto para o client, o webhook, o client, como falei, ele está padronizado em inglês a aplicação, porém é o cliente que a gente comenta naquele Notion que vocês compartilharam. Também temos mocks aqui, que vou mostrar para vocês, a gente já tem teste configurado, deixei tudo configurado, então a gente consegue testar tudo já. Também temos a coluna de repo, que é a nossa camada de acesso ao banco de dados, quando a gente está realizando inserts, updates, etc. Então você pode ver tem todos os métodos criados aqui dentro, vocês podem estar dando uma olhada depois, só estou passando rapidamente pelo fato de ser o limite de 7 minutos. Dentro de server temos handler, que basicamente é um intermediário, na qual a gente chama o service, traz os responses. Então a gente tem um pull client, um de health, webhooks aqui, a gente tem os middlewares, aqui eu deixei um de cores, um de content. A gente poderia ter outros middlewares, futuramente um rate limiter, JWT, por exemplo. Nosso camada de model, que está funcionando como se fosse um DTO, a gente está tipando os requests, responses, e a criação de rotas, a qual a gente vai estar expondo os endpoints da nossa aplicação. Dentro de Cerce, a gente tem nossa camada de lógica de negócio, né? Então a gente tem tudo aqui, nossa lógica de negócio de clientes, webhooks, e o PKG, quais são reutilizáveis, é, que estão na nossa aplicação, e o temp é uma pasta que o Air acaba gerando para a gente. Então, partindo agora para o teste que a gente vai estar realizando aqui, vou estar buildando a nossa aplicação aqui. Enquanto eu vou mostrar algumas coisas para vocês, inclusive isso aqui é o teste interessante comentar, que eu vi que eles têm uma interface do GraphQL semelhante quando a gente roda numa aplicação real GraphQL, a gente consegue fazer alguns testes de queries e mutations aqui. Tem a própria documentação deles que eu deixei aqui e eu também criei um Kanban aqui dentro para estar simulando uma aplicação real. Então a gente tem gestão de clientes, duas colunas, uma de processado e essa guardando análise. Acho que está em cache C1, beleza? Está tudo limpo, a gente está testando. Criei também um ScaleDraw para a gente estar acompanhando o que a gente está testando. Nossa aplicação, acredito que ela já está rodando aqui. Vou estar rodando através de um túnel aqui, onde pode nossa aplicação para a gente estar conseguindo testar os webhooks, né? Então aqui a gente está expondo
a nossa aplicação aqui. Eu acredito que deve estar o domínio já configurado na automação. O que eu configurei é uma automação dentro do Pipefy, que sempre que for movida de tabela, né, um card, ele vai estar chamando nesse webhook. Acredito que não deve ter mudado. Via das dúvidas, vamos estar salvando aqui novamente. Então, deixei também o Insone, já tem os endpoints basicamente preparado para a gente estar testando com vocês. Vou estar primeiro criando um cliente, a gente criou esse João. Você vê que o João ele tem o e-mail, tipo de solicitação, valor do patrimônio, etc., guardando análise. E caso eu mova esse card para processado, pode ver que ele foi alterado. Ele, como tem um valor alto, ele foi classificado com prioridade alta. E também ele está com o status de processado aqui, vou estar mostrando no banco de dados também. Vou estar criando também um cliente com patrimônio diferente para a gente estar testando aqui. Então, se eu mover esse cliente para cá, pode ver que ele está com prioridade normal, porque ele é um cliente que tem uma faixa abaixo da que é esperado para ter uma prioridade alta. Então, a gente tem os dois estados, prioridade normal, processado. E vindo aqui, para a gente estar testando via banco de dados, a gente pode dar um select na tabela de clients. Vocês podem ver que estão os dois cadastrados, autorização cadastral, abertura de conta. Aqui não teria muito segredo, né? O patrimônio desse usuário, o status dele e a prioridade, tudo salvo em banco, então já tudo funciona corretamente. Aqui, agora a gente vai estar testando no caso de ter um e-mail repetido, vocês podem ver que ele não deixa estar criando um usuário com aquele mesmo e-mail, que ele fala que aquele usuário já existe, assim como um e-mail inválido, nesse caso eu estou colocando assim, o arroba, etc. Ele está dando como e-mail inválido. E um teste de. Ah, não, esse aqui era um teste webhook inexistente. Era o teste da idempotência, né, que eu estava mostrando para vocês. Se a gente vir para testar a idempotência, eu vou tentar criar dois usuários com o mesmo número. Vou colocar um 3 para criar um usuário diferente, né, para ele não dar erro aqui. Então, vou estar mandando esse request várias vezes aqui. Pode ver que ele já existe. Porém, se a gente for ver os logs aqui, vocês podem ver que em algum momento ele vai estar falando que esse usuário ele já existe, né? Eu vou estar forçando um webhook, acho que é melhor para a gente estar vendo. Aqui ele vai estar atualizando o webhook. Estou mandando um send várias vezes. Vocês podem ver que aqui ele está falando que é, o webhook já foi processado, né? Na resposta não trouxe isso. Porém, vocês podem ver que tem 13 ocorrências aqui, ó. Então tem toda essa idempotência. Eu peguei uma chave de idempotência baseado no ID do evento, baseado no timestamp, então tem algumas variáveis ali. Então você pode ver como esse evento já foi processado, ele não aciona novamente o webhook. Isso, eu achei minha aplicação, acredito que passou um pouco dos 7 minutos, porém a gente pode ver que os campos obrigatórios, como eu passei com vocês, ok, está tudo funcionando corretamente. Salvar o cliente em um banco de dados relacional, SQLite ou Postgres, tá ok. Mapeamento do Pipefy com documentação pública, de Create Card, também ok. Verificar pela Event ID se esse evento foi processado para evitar duplicidade, tá ok também. Buscar o cliente no banco de dados usando e-mail, obviamente está ok, para a gente estar realizando aquela alteração, né, do status, a gente está fazendo essa ponte, então a gente pode estar marcando aqui como true. Também temos o mapeamento de update, também está presente em código, e mudar status do cliente de banco de dados processado para salvar com esse novo status, né, também está ok. Então a gente pode ver que todos os requisitos foram cumpridos. E vou estar anexando com vocês aí também um zip, caso seja necessário olhar o GitHub, no momento ele está privado o código, porém só mandar uma mensagem para mim que eu consigo estar liberando acesso, beleza? Então, acredito que é isso, espero que gostem, tá? Tchau, tchau, boa noite.